sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thalita Souza da Rocha Rebelo, trabalho com a disciplina de História e hoje eu trago uma aula com o tema Os Princípios das Reformas Religiosas. Nesse tema, vamos abordar dois objetivos. Vamos compreender os motivos da reforma e também vamos identificar quem foram os primeiros reformadores. Mas antes disso, vamos então relembrar século XI. O que aconteceu? A partir do século XI, a Europa feudal ela passou por várias mudanças significativas. Mudanças e também o desenvolvimento de novas técnicas agrícolas. E essas técnicas, elas favoreceram ao aumento então da produção de alimentos, ao aumento populacional e também as mudanças nas atividades econômicas. Com isso, as pessoas começaram a deixar o campo e se mudarem para a cidade. Aí então trazendo o revigoramento do comércio e das cidades. Com esse revigoramento do comércio e também da cidade, vai nascer uma nova classe social, que nós vamos chamar de burguesia. Gradativamente, na Europa, esse foi um período de várias mudanças, sendo elas políticas e também religiosas. Como nós temos então ali a consolidação do poder dos reis e a formação dos estados nacionais. Esse conjunto de transformações, eles acabaram abalando então o poder da Igreja Católica. Vamos falar de Igreja Católica, aí que começa a nossa história. Você lembra qual a influência que o Papa medieval tinha? E você sabe me dizer quais os nomes, dos cargos da hierarquia eclesiástica? Vamos lá! Ao longo da Idade Média, os papas eles passaram a adquirir um grande poder e passaram a interferir também nas questões políticas, Entre os cargos, da hierarquia eclesiástica, nós vamos pensar ali na pirâmide, E aí nós vamos colocar o topo dessa pirâmide de cargos como o Papa, o Bispo de Roma, o líder mundial da Igreja. Depois nós colocamos os cardeais, aqueles que nomeiam o Papa, que também são nomeados pelo Papa e trabalham ali nas questões administrativas e também conselheiros do Papa. Depois temos os arcebispos, os padres, os diáconos, Esses ali que vamos compor essa pirâmide de hierarquia eclesiástica. E a reforma protestante? Vamos logo falar dela. Entre as reformas religiosas, a reforma protestante, ela foi a maior divisão verificada na história do cristianismo. Uau! Causou um grande impacto, E é dela que nós vamos falar. Quais foram esses motivos? Que motivos teve para ser essa maior divisão? A reforma, ela foi um movimento protestante. Por isso que nós vamos falar de reforma protestante, que contestou severamente a estrutura e os dogmas da Igreja Católica. Então vamos lá para o primeiro motivo. Primeiro, o poder universal do Papa, No século XV, o Papa, ele tinha um grande poder. E esse poder dele passou a ser um obstáculo para o fortalecimento do poder real, Os reis se sentiram ali, sem conseguir aumentar o seu poder, conquistar mais itens por conta do poder do Papa. Segundo motivo, corrupção e despreparo do clero. Nesse período, o alto clero ele vivia assim com grande luxo. Já o baixo clero, há historiadores que chegam a dizer que eles viviam até na miséria, E além de tudo isso, tinha grande despreparo. Por quê? Porque o título, títulos da igreja começaram a ser negociados, a ser vendidos. E aí família dos reis, famílias de pessoas com poder, dinheiro, começaram a comprar para seus filhos esses títulos. E os seus filhos, uma vez que não tinham preparo e nem dom para exercer o cargo, trabalhavam desmotivados, sem entendimento, E aí isso gerou, desespero nas pessoas, gerou insegurança nas pessoas, na qual vai ser um dos motivos dessa reforma. Terceiro motivo,
a venda de indulgências. Você acredita que começou a ser vendido também, né, o perdão para os pecados, né? Começou a vender o perdão tanto parcial, né, até mesmo total dos pecados, né? Então, a venda de indulgências, ela foi a venda de perdão dos pecados, daquilo que eu cometi e até mesmo daquilo que a pessoa, né, ou eu fosse cometer ainda, eu conseguiria comprar o meu perdão. Imaginou se isso acontecesse? Legal, né? Próximo, né, quarto motivo da reforma, nós temos então a simonia. O que era essa simonia, professora? Nunca ouvi falar nisso. Simonia, então, olha só, era a venda de relíquias religiosas, que na maioria delas eram falsas. Relíquias religiosas? Sim, relíquias religiosas. Um pedacinho de madeira, como se fosse um pedaço da cruz de Jesus, um pedacinho de tecido, como se fosse um pedaço da veste de Maria, né? Quem não quer ter um pedacinho da veste de Maria em casa? Ossos, né? Como se fossem, então, ossos de um dos discípulos ou de Jesus, e várias coisas começaram a ser vendidas. Tudo isso causou grande insatisfação em algumas pessoas. E é nesse motivo de insatisfação de algumas pessoas que vão se levantar, né, os primeiros críticos à Igreja Católica, né, que nós vamos chamar esses primeiros críticos dos primeiros reformadores, né? Entre vários críticos, né, vou trabalhar com dois dos maiores aqui. O primeiro deles que eu vou mencionar é John Wycliffe, né? John Wycliffe, então, ele era teólogo, né, inglês, e ele começou a criticar o acúmulo da riqueza, né, dos papas, do bispo, ou seja, o acúmulo de riqueza da igreja. E ele começou a defender a ideia que os clérigos, eles deviam viver na simplicidade, servir o povo na simplicidade. E ele também, John Wycliffe, afirmava que as pessoas, todas as pessoas, poderiam compreender a palavra de Deus sem intermediários. Não precisava de um intermediário, que todos conseguiriam, né, compreender. Para John Wycliffe, o poder da igreja, ele devia ser limitado, ou seja, a igreja devia trabalhar apenas com as questões espirituais. E as questões administrativas, políticas, essas deveriam pertencer ao Estado, né? Que a igreja não deveria interferir nas questões do Estado. Ele também discordava da rígida hierarquia da Igreja Católica. E ele dizia que a Bíblia deveria ser disponível a todas as pessoas. O segundo reformador que nós vamos falar agora foi John Hus, né? Ele que foi baseado, né? Ele se baseou nas ideias de John Wycliffe. John Hus, ele foi um professor na Universidade de Praga. Ele traduziu a Bíblia para o idioma tcheco e com base nas ideias de Wycliffe, né, ele fez críticas, né, ao luxo que o alto clero vivia, né? E ele foi, assim como John Wycliffe também foi, ele foi acusado de ser um herege, né? Que é aquela pessoa que professa contra a doutrina da Igreja Católica. E John Hus, ele foi queimado vivo no ano de 1415. Então, bora lá, né? Isso foi o que eu quis trazer para vocês na aula de hoje. Os motivos da reforma, os primeiros reformadores, né? Motivos, né, que contribuíram para que ocorresse essa reforma, e também, né, quem foram esses dois reformadores. Mas para encerrar, eu quero deixar 4 perguntinhas para você que está aqui me assistindo. Primeira delas, pense aí, porque é coisa que eu já falei. Assiste de novo se ficar na dúvida. Quais as principais mudanças que ocorreram na Europa a partir do século XI? Número 2. Quais as condições que deram impulso à reforma protestante? Número 3. Quais foram os principais motivos da reforma protestante? E a número 4, eu quero que você pense muito bem nessa questão. A reforma católica significou uma reconciliação com as novas ideias religiosas ou a reafirmação da doutrina estabelecida pela Igreja Católica? Reflita e responda. Para a próxima aula, nós vamos trabalhar então com mais um reformador, Martinho Lutero, e vou abordar com vocês a Igreja Luterana. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da aula de hoje e eu espero vocês na próxima aula.